Rhaenyra finalmente senta-se no trono de ferro, mas o preço desta vitória acaba por trazer um grande problema para a própria personagem. Seja bem-vindo à Netflix, eu neste vídeo acaba a falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de House of Dragon, onde vai conter spoilers, por isso tem atenção. Se queres ver este episódio com estas novidades que eu vou-vos trazer, então fica no vídeo para te conheceres todas estas novidades, não só, mas também estas curiosidades e tudo que eu vos trago para aqui. E também, se queres ver mais tarde, claro, e queres ver o episódio, então podes parar o vídeo, podes sair para tu, obviamente, tirar as tuas conclusões para depois tu voltares. E claramente vamos ter tanto perdas como a Rhaenyra, também entre outros momentos incríveis que eu vou estar aqui e que vai ser completamente de loucos. O episódio começa onde o outro terminou, onde nós podemos entender perfeitamente que com a morte de Jace Velaryon, que é, digamos, o filho de Rhaenyra, acabou por ter consequências na Batalha da Gaela, onde ele falece de uma maneira tão atrás que foi acertado por várias flechas. Contudo, podemos entender que a própria Rhaenyra é comovida por essa morte do próprio filho, né? Já que viu tantos filhos a morrer e mais um na sua frente já estava devastada e agora queria vingança, queria dor, e deu para perceber a rainha estava totalmente destruída por dentro. Mas nós estamos aqui parabenizado pela própria atriz Emma Dacquaris por ter conseguido fazer uma atuação bastante perfeita, e deu para perceber também pela própria classificação do episódio que foi um dos episódios mais bem avaliados, dizer assim, em toda a franquia de Game of Thrones. Contudo, aqui posso-vos falar também que com essa morte da própria Jace vai haver sangue, e muito sangue, porque é daqui para a frente que eu vou-vos contar bem. Enquanto isso, podemos ver Daemon a lutar bem, a fazer as coisas que ele gosta, que é lutar, a derrotar tantos inimigos, mas ele acaba por receber uma carta, sim. E dentro dessa carta tinha, digamos, a própria Rhaenyra a explicar que o próprio filho de Jace acabou por falecer. E o que é que aconteceu? Ele pensou melhor, não vamos estar a matar pessoas assim à toa, vamos neste caso adquirir mais poder e a conseguir, digamos, aumentar o nosso poder. E esse foi, digamos, um plano bastante estratégico, né? Já que ele estava a conseguir derrotar os inimigos no meio, acho que foi em Harrenhal, nesse lugar onde estava a lutar, e agora ele acabou por ir atrás da rainha para não só fazer o que tinha a fazer, né, de se juntar com a própria Rhaenyra para conseguir adquirir o trono de ferro, como também conseguir derrotar os inimigos que estavam na frente. E isso deu a possibilidade de eu conseguir melhorar cada vez mais. Do lado dos verdes, podemos ver Alicent também a tentar proteger a sua filha, né, Alicent Hightower. E a outra tenta fugir, tenta fazer tudo o possível para que ninguém consiga apanhar e ninguém consiga perceber a sua voz e não perceba a sua falta, vamos dizer assim, que ela estava lá. E também podemos ver o Aegon a enfraquecer, e isso acaba também por espalhar pelo povo e começa a entender que Aegon está muito mais fraco. Ou seja, podemos aqui ver que tanto os Targaryen tão fracos politicamente pelo próprio filho ter morto, que agora a única que vai agora ser a rainha é a própria Rhaenyra, só que algumas pessoas mais importantes, alguns regentes e algumas pessoas que estão acima da própria Rhaenyra, estão abaixo da Rhaenyra, estão a dizer, por favor, que não possas ser, digamos, a própria rainha, porque ainda tem entre outras pessoas que possam, mas ela vai legitimar-se como rainha. Mas nós podemos aqui entender que também os verdes também não estão assim tão agradáveis, digamos assim, tão fracos, e isso acaba por meter os dois, tanto os verdes como os negros, nivelados para estarem, digamos, dispostos a lutar um contra o outro. E isso também é perfeitamente neste episódio. O momento mais chocante que dá para entender que o próprio Otto Hightower acabou por falecer. Sim, vou explicar basicamente o que aconteceu. Podemos entender que em King's Landing, onde estavam reunidas várias pessoas importantes, incluindo a Rhaenyra e o Daemon, e onde eles estavam a tentar derrotar todo o mundo. Estavam a conseguir, né, lutar e estarem juntos. Nós podemos entender que um desses personagens era o próprio Otto Hightower, um personagem bastante importante e pai de Alicent Hightower. E deu para entender que a própria Rhaenyra é que foi a pessoa que decapitou a próprio personagem Otto Hightower. E isso deu para entender o porquê, né? Ela estava tão comovida, estava com raiva, com vingança, obviamente, do próprio filho ter morto, ou ter sido morto na Batalha de Gaela. E com isso deu a consequência de morte de alguém muito importante, que é, digamos, o pai e da filha do próprio
da própria Alicent Hightower, que acabou por ver o seu pai morto na sua frente, decapitado. E isso vai entender que o próprio Rhaenyra já bastante triste e ainda um pouco com dor, mas não tinha misericórdia para mais ninguém. Para além de nós entendermos que isso foi, digamos, não só estratégico, mas também foi uma coisa bastante triste para nós como espectadores entender que agora isto já não é, digamos, aquela série de pedir por favor ou a pessoa aguentar um pouco, digamos, a morte, ou não ser morta logo direto e que acaba por ser, digamos, desculpado. Não, é matar logo e já foi, e já está. É essa, digamos, a consequência de tudo que está a acontecer do início até agora. Depois de anos de guerra, depois de mortes, depois de problemas, de erros e de tudo que está a acontecer, Rhaenyra finalmente consegue algo que já não conseguia há vários anos: sentar no trono de ferro. Mas tem aqui um porém. Nós podemos entender que esse trono de ferro está completamente destruído. Completamente destruído no contexto que ela sentou-se depois da guerra. E eu tenho aqui uma teoria do porquê que eu digo que quem senta nesta cadeira, né, neste trono de ferro, é morto depois. Não o personagem, mas quem está em volta. Porquê? Porque se vocês forem ver em Game of Thrones, tanto na primeira temporada até a oitava, há sempre quem senta nessa cadeira e é sempre completamente destruído. Eu digo às vezes o próprio Daemon, a própria Daenerys, que sentou nesse trono e faleceu pelo próprio Jon Snow. Também existe entre outros Lannisters que também foram mortos, e também entre outros Bayarners e também entre outras casas também foram mortos quando sentam-se nessa cadeira. Porque eu não sei se é o karma, não sei se é alguma coisa que acontece pelo simples facto dessa cadeira trazer poder, política, problemas, mas traz sempre aquela angústia de pensar o que é que pode acontecer daqui para a frente. E é isso que a minha dinâmica, a teoria, não sei se está certa, mas é que eu tenho visto sempre quando eu vejo Game of Thrones que quem senta no trono de ferro vai ter sempre consequências piores daqui para a frente. O próximo episódio vai focar-se nas consequências do próprio King's Landing, onde Alicent vai buscar vingança do seu próprio pai, Otto Hightower. Sim, e deu para entender perfeitamente que vai acontecer tantas batalhas épicas com destruição, mortes, sangue e muito mais que podem imaginar vai acontecer neste episódio. E isso vai ser incrível, o que é que este terceiro episódio, que já vai ser na próxima semana, o que vai nos trazer e o que vai nos trazer para nós como espectadores. Na minha opinião, eu acho que este foi um dos episódios mais hypados, um dos episódios bem avaliados, mas também foi um dos episódios mais importantes para a própria Rhaenyra, que sentou-se finalmente no trono de ferro, já não fazia há anos, ou não sentou-se há anos, e isso é para entender o quanto é importante para a vida dela e também para todo o mundo. O que vou deixar deste vídeo, vou deixar que vos falei sobre este incrível episódio da terceira temporada do segundo episódio, desculpem lá. Também tem sempre aqui o podcast, subscrevam-se para o canal para dizer vocês viram o vídeo até ao final. Também tem aqui o comentário, sim, e para comentarem ao Otto Hightower pela perda deste episódio, e também tem sempre aqui o like e também sempre aqui o sininho para tu estares por perto de tudo o que vos trago. Então é um obrigado, vejo o próximo vídeo e tchau.